Boa noite a todos e a todas. Espero que seja uma boa noite mesmo, porque nós vamos falar de ser cortês, de exaltar a cortesia. E olha que isso não é qualquer fala. Esse conteúdo veio de um espírito com uma envergadura tamanha, que até hoje estremece o planeta, que é Jesus Cristo. As suas falas, as suas orientações, elas realmente não são jogadas ao vento e vão embora. Elas ficam, e ficam em tal condição que, se nos aproximarmos dessa palavra e fizermos um esforço para o seu entendimento, certamente não seremos os mesmos, mesmo sem vê-lo pessoalmente ou lembrá-lo dele. Imagine quem estava perto. Porque quando Jesus fez um comentário sobre a cortesia, ele estava na casa de Pedro. Jesus, ele passava por várias casas porque ele era um andarilho, ele andava muito. E uma das casas que ele sempre ficava era a casa de Pedro. E à noite, os discípulos que ali estavam, os amigos, as esposas, filhos, também conversavam sobre alguns temas. E os temas quase sempre adivinham daquelas pessoas que estavam ali, inclusive os discípulos. Por quê? Porque todas as temáticas estavam relacionadas às inquietações do ser. E quando a gente se debruça dessas informações e dessas falas, dessas conversas, a gente se encontra ali. Porque parece que isso foi feito para o hoje, para o aqui e agora. Quando a gente vê essa conversa, que é o que a gente vai diluir aqui hoje, nossa, a gente pensa assim, isso é para mim. O que será que acontece que a empolgação de Jesus, fazendo as orientações desde aquela época, nos atingiria até hoje, com certeza vai reverberar por muitos e muitos séculos. Porque o amor e a compreensão para cada um de nós era tamanho, era de uma grandeza e era de uma preocupação que ele soube dizer em forma de parábolas ou nos momentos certos para as pessoas certas, sabendo que aquilo está escrito eternamente. E foi assim que essa conversa começou. E naquele dia, especificamente, temos que chamar a atenção de Judas e de Pedro, que eram os dois que foram firmados, que estavam lá presentes, fora os outros. Esse conteúdo que a gente vai estar trazendo para vocês é um conteúdo de um livro. Ele é muito pequeno, mas ele é de uma graça, ele é de um conteúdo extraordinário. Neio Lúcio é um espírito e, eventualmente, ele aparecia junto com Francisco Cândido Xavier para fazer as psicografias. E um dos livros lançados foi Jesus no Lar. E é colocado como se todas aquelas peças, aqueles conteúdos, fossem feitos no lar, ali com Pedro, em uma forma de evangelho, como a gente faz, às vezes, com os nossos familiares, ou diariamente, ou uma vez por semana. Ou seja, a discussão de um conteúdo que Jesus traz, baseado nas nossas práticas cotidianas. Naquele dia, à noite, eles tinham acabado de fazer o lanche, a janta, né, a refeição noturna. E Jesus, na sua serenidade, ele começou a perceber que as pessoas estavam muito inquietas. E um pouquinho antes de entrar e discutir com profundidade a temática, ele estava à frente da casa de Pedro, porque todos sabiam que Jesus estava por ali, e juntou uma multidão. E ele viu muitas inquietações, tanto dos discípulos como daquelas pessoas. E ele, como ninguém, tocou no assunto novamente das bem-aventuranças. Só a palavra bem, ela nos conforta. Estar bem consigo, estar bem com o outro, né? Se aventurar em estar bem.
como é isso? Como é construir as bem-aventuranças? O que depende? Depende de mim? Depende do outro? Depende do sistema? Depende das acomodações desse sistema? Depende de quê para ser bem-aventurado? E apesar da sua serenidade, Jesus era taxativo em algumas coisas por conta da segurança e da certeza que ele tinha daquilo que ele estava falando. É muito parecido quando nós, enquanto pais, enquanto mães, estamos dizendo algo aos nossos filhos de uma maneira segura, mais taxativa, mais amorosa. Era uma mistura disso. Ele tinha esse magnetismo de fazer esse acolhimento com uma dimensão energética fantástica, a ponto das outras pessoas terem certeza daquilo que ele estava falando. Mas as inquietações, que eram individuais, elas permaneciam. Porque todos nós estamos em fase, em momento de reajuste, de tentar compreender a si mesmo, por que eu estou aqui, por que eu passo por isso, por que meu familiar se foi, por que eu estou doente, por que meu filho é assim. Todos nós estamos com questionamentos que não temos certeza ainda. Muitos de nós não temos do porquê essa situação. Mas são momentos, esses acontecimentos, eles são necessários porque eles nos fazem refletir. Talvez, para cada um de nós, esse seria o único momento da dor, seria um momento de reflexão. Porque, às vezes, desde o nascer até esse momento exato, a gente não tem refletido sobre a vida, sobre a natureza, sobre a nossa existência. Parece que, às vezes, a dor, a doença, a morte cutuca, ela balança e a gente pede ajuda, a gente tenta se ajudar, a gente vai buscar uma terapia. E é assim que tem que ser mesmo. Porque nós não somos heróis. Nós não estamos vestidos de Superman. Temos nossas fragilidades, mas é como se reaprendêssemos a trabalhar com isso pessoalmente, a estarmos fortes. E Jesus, numa linguagem doce, ele conseguia transmitir isso tudo e mais coisas. E lá pelas tantas, ele viu aquela inquietude na multidão e disse assim, olha, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque esses aí é que herdarão a terra. Eles que terão a terra para si. Aquilo deixou todos os que estavam desalentados bem aliviados. Mas os discípulos, pelo contrário, não. Ficaram mais inquietos ainda. Oh, estranho, né? Por que será que os discípulos ficaram assim incomodados? Meio que eles nem acreditavam que Jesus tinha falado aquilo. Mansos, pacíficos, eles é que... Mas como? E aí as perguntas, e Jesus, de uma maneira serena, no silêncio, ficou ouvindo os comentários. E os comentários eram desde, mas como? Se tudo que disse até agora, nessas suas andanças, estava relacionado a lute, tenha coragem, em frente, levante e ande, pegue a sua cama, dê o lado esquerdo, o lado direito, né? Não reclame, não xingue, não relute. Como? E como é que nós vamos fazer quando alguns acontecimentos batem em nossas portas e nós não vamos reagir? Isso que tu falas é um estímulo à covardia? Isso que tu falas é um estímulo à preguiça? Do ser, desse espírito se acomodar e não reagir? Porque mansietude, estar pacífico, é fazer isso, no entendimento deles. E Jesus continuou calado. E Judas disse, mas Jesus, não compreendo. O Senhor foi um ser, um irmão, que até agora nos encorajou para esse crescimento e para essa elevação. Como vamos recuar agora? Como o Senhor diz para estarmos tão mansos, quietinhos, tão submissos? É isso mesmo? Eu estou entendendo corretamente? Ele aguardou mais um instante e teve
a segurança de olhar para cada um dos rostos que ali estava. Com certeza ele tinha um bom raio-x. Ele olhava e fazia os diagnósticos, né? Mas se nós tivermos um pouco dessa paciência, dessa presteza, talvez conseguiríamos fazer entre nós. Possibilitávamos essa reflexão, vai nos possibilitar essa reflexão mais interior do outro, entender. Porque o corpo, ele fala, os olhos, eles dizem, as palavras e o tom delas podem dizer muito como você está e por que você está assim. É preciso a gente saber lidar com a gente mesmo, com os outros. Então, Jesus estava tratando das relações, da interpretação e diagnosticando estas relações. Só o fato dele fazer isso já nos dá um grande estímulo a aprender como é que ele fazia. Primeiro, que ele não chegava esbaforido nos lugares. Segundo, que mesmo com calor, com fome ou com sede, ele sabia que aquilo era apenas um momento. Que ia chegar o momento dele, que ele ia comer, ia banhar-se, ia descansar. Então, a paciência era uma grande amiga desse Senhor da vida, do irmão da vida. É uma coisa que é preciso aprender. E aí, pacientemente, ele ouviu as conversas e passou a dizer: ora, todos estão errados. Ninguém aqui está certo. Como, Jesus? O que quer dizer com isso? Simples. Eu nunca disse aqui que estava estimulando a preguiça. Muito menos dando espaço para a covardia e ensinando vocês a serem covardes, a serem preguiçosos na vida. Porque a própria vida aqui ou acolá, vai arrumar uma forma de criar um reajuste, um entendimento novamente sobre o seu processo de acomodação, de preguiça e de covardia. A vida naturalmente vai convidar todos eles, todos nós, a não ser mais covardes, a não ser mais preguiçosos. Por que será? Porque o trabalho dinamiza energias e gera progressos. Quando você trabalha, você não trabalha só para ganhar o seu dinheiro, para ter uma casa bonita ou um carro do ano. Mas você também trabalha porque naturalmente você está desenvolvendo, contribuindo para desenvolver a humanidade. Seja naquilo até que você acha que não é. Mas quando você trabalha em conjunto, que aquilo tem um resultado e tem um produto, mesmo que seja todo dia a mesma coisa, aquilo tem um resultado. Alguém vai aproveitar daquilo. Com certeza. Isso sempre pode ser aproveitado. Então, trabalhar, não ser preguiçoso, ou em casa, ou no próprio trabalho, ou na conversa, ajuda muito esse progresso. E a covardia, esse medo, é exatamente o não enfrentamento da sua realidade, que não é minha, é sua. A sua realidade te chama para fazer um entendimento disso. É isso que a gente chama de enfrentamento da realidade, reforma íntima. Ora, cada um tem o seu processo. Pode até ser parecido em algumas coisas, mas a forma de viver essa dor, esse processo é diferente. Porque o seu entendimento não é igual ao meu. O como você viveu desde a hora que você nasceu, como você foi cuidada, tratada, educada, não foi igual ao meu pai e minha mãe, ou meu parente, ou na rua. Porque experiências são muitas. Então, nem todo mundo é igual. Nós temos as nossas individualidades quando reencarnamos. Essas individualidades, no processo reencarnatório, trazem uma bagagem de informações que horas são reveladas naturalmente porque você se lembra ou tem a intuição, faz e acontece, produz, horas não, está guardada lá porque não é o momento de aparecer. Lembranças passadas, nesse momento evolutivo nosso, é melhor às vezes não aparecer. Por isso que a gente não se lembra. Algumas crianças lembram mais, depois começam a esquecer. E assim, a gente vai trabalhando esse processo.
tanto para o trabalho e saindo desse processo da covardia. Cada reencontro reencarnatório, com as mesmas pessoas vestidas de forma diferente, em termos de pele e osso, trazem as suas personalidades, as suas bagagens, as suas tendências, e uma vai estimulando a outra, não ser mais preguiçoso e muito menos ser covarde. Porque todo esse contexto vai gerar um espaço a o que a gente vai estar traduzindo futuramente como segurança de viver. Quando você sai do contexto da preguiça, dessa acomodação, porque Jesus disse, olha, se eu estivesse estimulando a preguiça, eu poderia estar dizendo que alguns estão fingindo que podem ser humildes. Se eu tivesse estimulado a covardia, cuidado que aí pode ser a alcova da acomodação. Então, isso pode ser aí incubado, pode não ser verdade. Alguns têm medo mesmo, não estão inventando que têm medo. Outros estão com preguiça mesmo física, não estão inventando que são preguiçosos. Então, é bom a gente aprender a se conhecer, porque no processo reencarnatório, compreendendo quais são as nossas fraquezas ou fragilidades, ou a gente tem o esforço dos outros que estão à nossa volta para estimular, para crescer, ou a gente aprende fazendo essa reflexão, diz, vou mudar. Amanhã é outro dia, eu vou tentar mudar e vai se oxigenar novamente. Aí ele diz assim, não, eu não estava estimulando muito menos a preguiça e dando espaço para a covardia. Eu estava exaltando a cortesia. Ora, exaltar é chamar a atenção, é estar atento, é buscar essa visualização de maneira mais sólida, enquanto se fala, enquanto se vê. Olha, está exaltando ali o nome de alguém, exaltando um acontecimento, uma reportagem, mas está exaltando, está chamando atenção. E ele estava dizendo que ele estava chamando a atenção de ser cortês. Como assim? O que isso tem a ver com o processo reencarnatório? O que isso tem a ver com o progresso? O que isso tem a ver com a essência do espírito? Tá, tudo bem, eu estou numa casa espírita, portanto, falando com os espíritos, através do meu espírito, da minha essência, mas reencarnados. Que cortesia tem a ver com isso? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a fala de Jesus nesse dia, depois desses questionamentos de Pedro e Judas, que ele dizia assim, olha, todas as pessoas, nesse processo de reajuste, se não estiverem estimulados, estarem atentos para essa cortesia, nesse processo de relação humana, nessas reencarnações, ele não consegue agregar o que a gente chama de disponibilidade agregadora. Ou seja, durante as nossas passagens aqui na Terra, um encontro com alguém está dando poder de escuta para um espaço calmo, equilibrado e compreensivo, e você dando esse espaço é uma forma de cortesia. Eu não sei quem, de repente, chegou na sua casa hoje para almoçar, quem vai dormir lá hoje, como foi que você acordou, como foi que você chegou no trabalho, como você chegou aqui, eu não tenho ideia. Mas o que nós estamos chamando a atenção é que seja como for, daqui para frente, ou se alguém já faz isso, ótimo, é estar atento nessa forma, nessa potência das nossas relações enquanto espírito. Bons verbos acalora o coração, acolhe o espírito, a alma, que precisa disso. Todos que estão aqui precisam de um abraço. Eu preciso. Foi bom o nosso abraço, não foi? Porque nós vivemos dessas energias de amor. Então faça isso antes de falar. Mesmo que você não conheça as pessoas. Olha ali, que coisa linda. Tem coisa mais gostosa que aquilo. É isso. Abrace. Muito bem. Ô, gente, se abracem. É tão bom. Olha aí.
Ô, gente, que energia boa. Eu tô aqui arrepiada. Eu vou abraçar também, peraí. Ai, que gostoso. Isso é ser cortês, pessoal. Me diga, que mal há? Pergunte a si mesmo se você não quer isso para sempre. Claro que é. Quantos que estão aí do lado e não se conhecem? Pergunto, por que não fazer isso em casa, inclusive com quem se conhece? Por que não abrandar mais e ampliar mais essas cortesias? Ser cortês é só com quem a gente não conhece? Imagina! É principalmente com quem a gente conhece, para criar mais intimidade nos laços espirituais. Quando nós estamos reencarnados, estamos também praticando o aumento da família espiritual. A família que está aqui reencarnatória, que está reencarnada, é um pedacinho da outra que já está lá do outro lado, esperando a gente reencarnar para eles reencarnarem de novo. Gente, é tamanho que a gente não tem conta para fazer. E a gente vai criando os laços assim, sendo cortês. Assim nos protegemos. Mas tem uma coisa que eu adoro, que foi da compreensão que fiz depois que eu fiz essa leitura. Ele não fala, nem Francisco Cândido Xavier, nem o Espírito, nem o Lúcio fala disso. Mas toda vez que eu leio esse capítulo, eu lembro dessa palavra que é estar livre, ter liberdade. Porque quando nós somos cortês, educados na fala, dar poder de escuta através da paciência e do equilíbrio, no semblante, desse silêncio que é preciso ter no encontro a dois. Muitas vezes é preciso silenciar primeiro, para ver o que o outro vai falar, para saber como você vai se portar. Porque às vezes o outro chega, ele não vem nem falar comigo. Gente, não, isso atrapalha tudo as relações. Deixa ele falar que ele está precisando mais que você, calma. Ele vai chegar até você, vai estar colocando... Aí você vai ouvindo, vai dando o diagnóstico e vai atingir a alma aonde você precisa. Agora, se o outro vem esbaforido, falando, você quer competir com ele, então você está precisando de ajuda como ele. Aí um cego não pode ajudar o outro cego, porque os dois vão cair no buraco. É melhor você não ouvir para dar conselho. Porque se você não estiver preparado para ouvir, então cortesia é perceber essa nuance. É você estar inteirado com o outro, respeitando o momento dele. Educado, compreensivo nas palavras. E aí eu estava tocando no assunto da liberdade, que é o que eu descobri quando eu li. Uma pessoa que é cortês, ela se estimula a ser cortês, ela é livre. Ela é livre. Ela não tem amarra nenhuma, não tem nada que prenda ela. Ela é livre para ser cortês, mas dizer as verdades, sem magoar o outro. Porque viver de mentira, eu digo a vocês, cada dia mais, né, a gente vai aprendendo que esse não é o caminho. Até é o caminho que atrasa o progresso do espírito. Mas viver em verdade é o melhor caminho. Então, ser cortês me permite, no processo de educação, dar uma certa moral, um comportamento que o outro consegue me enxergar e me respeitar. E aí, quando ele me respeita e tem paciência comigo, eu posso conversar com ele na altura que eu preciso. Precisamos ver se é o momento certo, se é a pessoa certa, se é a hora certa, se o assunto, a forma como vai ser dita, ele vai ter poder de escuta. Então, isso tudo está dentro do que eu chamei de diagnóstico. Então, se você está se aproximando dele, escuta ele falar, é cortês, né? E o cortesia não é só o bom dia, boa tarde, é esse campo moral que você vai construindo em você por conta da sua ética, dessa individualidade que você tem. Porque a moral está relacionada a esses comportamentos, assim, em grupo, da família. Não sei como é o comportamento moral da sua família, você também não sabe da minha, mas cada um de nós sabemos qual é a nossa ética, essa ética individual, que vai gerar uma ética coletiva, e aí, nesse comportamento, vai gerar determinadas ações sociais. Então, a gente começa a trabalhar isso dentro das nossas casas. Aqui, é só um estímulo
Porque o verdadeiro trabalho não é esse aqui agora. Aqui agora é fácil, né? Eu ser cortês com ela, com ele. Eu quero saber eu agora quando chegar lá em casa. Pois é, que a bagunça está formada. É preciso ter essa compreensão de você estar livre em espírito, mesmo reencarnado. Você estar bem e ser bom com as pessoas, na qualidade do seu tratar, é uma forma de você progredir, te ajuda a buscar essa elevação. Aí você pergunta assim, mas por que eu quero evoluir espiritualmente? Está tão bom do jeito que está aqui, eu já tenho minha casa, né? Venho aqui, de vez em quando tomo um passe, tira a dor na coluna, acaba as câimbras, eu durmo melhor. Aí vem de novo, eu volto, tiro o espírito. Muitos falam assim, venho para o hospital de emergência espiritual, resolvo o que tem que resolver. Um dia pode ser que isso não resolva porque você está viciado num processo e não no entendimento. É preciso compreender a si mesmo. Então, tem 4 pontos fundamentais que eu gostaria de discutir com vocês. Acho que foram 5 que eu anotei aqui, que eu não poderia deixar de discutir. Um deles é que o gesto de bondade, mais o verbo da compreensão, gestos e a fala, o verbo da compreensão, eles são aliados a essa cortesia. Comecem a reparar como tem sido o gesto de vocês. O meu, dele. Mas não só olhando os nossos, mas olhando principalmente os seus. Você olha o seu mesmo. Olhe, perceba como você anda falando, o tom da sua voz. Quais palavras que saem dessa boca? São pesadas? São amáveis? São dóceis? São educadas? A forma como você retrata isso, como você faz esse encaminhamento, é compreensivo? Porque às vezes a gente fala rápido demais ou fala as coisas que não têm conteúdo. Às vezes é uma falsa moral, a gente quer falar porque quer estar inserido no grupo e quer mostrar alguma coisa que não vai nos levar a nada. É melhor se calar naquele momento. Porque isso faz parte de ouvir bastante o que está sendo dito para a gente fazer aquele diagnóstico. Uma outra coisa é ter equilíbrio e gentileza. Porque, às vezes, o irmão que chega a nós é um ignorante que pede uma sabedoria nossa. Pede um pedacinho de sabedoria. Então, ele vem de uma forma descompreendida do mundo e vem, às vezes, com aquela grosseria, com a forma de ser, mas você, com outro patamar, começa a reparar isso. E você, de uma forma solidária, até caridosa, escuta. E depois ajuda ele a organizar essas ideias. Mas você tem certeza? Mas olha, veja bem. E vai colocando ele no campo prático. Vocês não têm ideia o quanto essas relações interpessoais e a forma da gente estar conduzindo de maneira cortês essas nossas relações ajuda muito. Com certeza, a gente não vai dormir cabeça quente porque a gente fez nossa parte. A gente disse o que precisou ser dito naquele momento, já que o pedinte veio até nós. Não nos amarramos em nada, não temos medo de dizer, vamos dormir bem, com bons companheiros, espirituais inclusive. Porque a nossa fala foi alta, nossa envergadura está modificando. É preciso estarmos atentos a isso, para que a gente esteja sempre bem assessorado. Porque onde estamos, os espíritos também eles estão. A depender do que falamos, sentimos, comemos, exaltamos, eles estão sintonizados. Então, cada um escolhe as suas companhias. Reencarnatória, né, no processo reencarnatório e espiritual. A outra é, se nós repetirmos bem, repetir mesmo, de repetir, fazer sempre isso, fazendo essa lembrança, esse estímulo, não tenham dúvida, o outro vai acabar aprendendo também. E não se preocupe se ele vai repetir o que você faz, porque as coisas boas têm que ser repetidas mesmo. Nossa, eu acho tão bonito a forma como aquela pessoa faz. Eu tinha uma colega
que ela era uma princesa na forma de escrever. Nunca vi tanta elegância para fazer uma escrita como aquela colega minha. A forma de sentar, ela escrevia, ela parava e olhava, né, para continuar a conversa, depois voltava. Eu dizia, menina, como é que você faz isso? Ela, eu não sei, eu sempre fui assim. Eu dizia, mas eu quero ser que nem você, toda estilosa assim para escrever, né? E a gente vai reparando como o outro se comporta e as coisas boas a gente vai aprendendo. Ou seja, os nossos comportamentos e a nossa forma de ver a vida é um pouco do que a gente aprende com o outro também. Então, pensando assim, se nós podemos ser exemplos para os outros, principalmente para os pequenininhos que estão lá em casa, que estão aprendendo conosco, seja sobrinhos, netos ou filhos, ou vizinhos. Gente, olha a responsabilidade que a gente tem. Na vinda para cá, ao estacionar o carro, eu vi um grupo de mães com outras crianças pequenas vindo para cá e atravessando essa rua. Não sei aonde iam, mas eu estava fechando o carro e vim atrás dessas pessoas. E vi um menininho andando de bicicleta, correndo na frente da mãe. A mãe estava andando com outras crianças pequenas, com outras mulheres. E a mãe disse assim, sai! Eu não falei para você, mas gritando mesmo. Eu não falei, desgraça, para você ficar em casa? Você está aqui atrás de mim fazendo o quê? Saiu que eu nem vi. E falou os palavrões lá. E a gente, quando começa a entrar em outro patamar vibratório, a gente sente. Eu, na hora, me assustei. Porque a gente já não está mais acostumado a falar e ter um tipo de relação com os filhos dentro desse patamar. E aí a gente pensa, qual vai ser o resultado disso? Fico pensando. O resultado dessa relação para aquela criança que um dia vai ser pai, será que vai ser a mesma? O que é que vocês acham? Pode ser, porque ela está repetindo aquilo sempre. Aquilo é uma repetição, gente. As crianças aprendem conosco. Que responsabilidade é essa que nós, do ponto de vista reencarnatório, temos? Que fala é essa? O que nós estamos dando de pão quando estamos assistindo alguma coisa de maneira repetida e essa criança assiste? Quando estamos conversando com alguém de maneira descuidada com uma criança do lado? É preciso estar atento. Por que se diz que quando se está grávida, vale a pena conversar, falar, cantar, né? Por que será? Porque o espírito ouve, ele aprende. Eu já contei essa história aqui, mas eu gostaria de repetir de novo. Quando eu estava grávida da minha filha, Elisa, eu cantava o Pai Nosso. Eu inventei um ritmo, o Pai Nosso. Quando ela nasceu, no embalar, eu nunca fui muito boa de música. Eu nunca sei a letra inteira das coisas. Mas a letra do Pai Nosso eu sabia. Pai Nosso que estás no céu. Meses. Até essa menina começar a falar. E aí já não dava mais para embalar, que ela estava grande, e a gente ia deitar junto na caminha. Quando ela deu as primeiras palavras, acreditem, ela ficava assim. Eu falei, eu fiquei tão feliz, porque aquilo foi uma prova de que aquilo realmente aconteceu. Ela foi aprendendo. E o melhor, ela foi cantando. Até hoje, de vez em quando ela lembra da mãe, lembra daquela música? É isso, a repetição dessas cortesias e nessas relações, elas imprimem uma realidade. Ela solidifica, ela planta, ela semeia algo que é bom, porque cortesia é algo bom. Então, refinar as palavras e os verbos é praticamente a obrigação do espírito que se compromete na vida. Do espírito que já está com a consciência mais dilatada, que já começa a compreender a vida e ter responsabilidades, e agora não tem mais como voltar atrás. Agora não tem mais como recuar. Porque a gente já sabe dessa verdade. Agora tem que praticar. Fingir que vai dormir. Ai, Jesus não sabe que eu sei disso. Não sabe. Porque agora eu já falei, todo mundo já está entendendo. Então, ser cortês é uma obrigação natural.
Porque isso nos faz bem, isso nos acolhe, isso nos aconchega e dá segurança ao outro fazer o mesmo. E vai nos deixando a ser livre. Porque eu vou dormir sem uma alma penada do meu lado. Eu vou dormir sem uma alma pesada. Eu vou dormir sem estar pesado. Não vou ter o que a gente chama de pesadelos. Não vou precisar disso, porque não estou amarrado com nenhuma energia. Porque eu fiz o bem. Eu sou o bem em iluminação. Fazendo uma última abordagem, é que isso pode ser feito com pobre, com rico, com intelectual, sábio ou não intelectual, com a criança, com o idoso. Todos vão compreender. Sabe por quê? Porque nós somos essência divina. Nós somos a centelha que vem de Deus. Então, se isso já é iluminava, nós podemos entender que somos cooperadores dele, desse trabalho. Se somos cooperadores dele, desse trabalho, porque saímos como centelhas divinas para produzir e diluir na humanidade o bem maior, pergunto, como é que a gente acha que a gente não é iluminado? Como é que a gente coloca num posicionamento com um farol ou uma fonte de luz, um poste apagado? Não somos um poste apagado. Nós somos um poste ambulante. Nós somos um poste que, a partir do momento que você levanta dessa sala, que você está sentado aí, você está iluminando consciências, iluminando pessoas, porque a força da palavra, os seus gestos, as suas ações e os seus pensamentos criam formatos. Essa é a verdadeira verdade. Essa é a verdadeira palavra. Essa é a verdadeira condição. Não na elucubração dos pensamentos, das imaginações apenas, mas acreditar, saber que aquilo é real. Então, o outro vem, me incomoda, eu não me dou bem com ele, o que eu vou falar? Serene. Deixa a coisa acontecer, faça esse diagnóstico. Sente e espere. Ele vai falar e às vezes até aquela energia bate e você fica, mas segura a onda, serene. Lembre do Pai. Sabe quantas pessoas nos 30 e poucos anos Jesus queriam matar ele? Quase todos os poderosos do planeta daquela época. Pouquíssimos eram os protetores dele. E ele conseguiu resistir até onde acabou a missão dele lá. E nós somos a mesma coisa. Precisamos retomar o potencial do nosso fazer. Essa vontade é esse farol, esse poste que eu falei para vocês, que ele precisa ser aceso. Agora, eu não consigo acender o seu. Você tem que saber onde liga. Procure saber qual é o momento dessa ligação. Se é quando você acorda e já liga esse... Se é quando você dorme em espírito e o espírito vai iluminar consciências, pessoas. Como é que você quer? Ou é o tempo todo? Cada um é que na sua individualidade, dentro do seu limite, espaço de entendimento e conhecimento, é que vai poder fazer e acontecer. Você sabe que isso tudo que eu estou falando, quando você faz consigo mesmo, também é uma forma de cortesia consigo. Você se afagar e ter essa responsabilidade consigo mesmo, é de uma compreensão do espírito fantástico. Porque eu acho até que naturalmente a gente já faz com a gente mesmo. Quando a gente está com o outro, eu penso que a gente até começou a fazer com a gente que a gente não percebe. Muitas vezes, porque estamos visualizando sempre o outro, vendo os defeitos, e fazemos muita reflexão dele, e nossa, muito pouco. Mas penso que quando a gente já está começando a fazer com o outro, é que a gente já tem algumas experiências íntimas. É preciso perceber isso, conhecer esse nuance, né? E uma outra coisa, ela está relacionada não só a essa liberdade e o poder de fazer isso com as pessoas, mas a compreensão de que você vai poder ser esse andarilho da vida e das reencarnações muito mais prudente. Porque quando eu dou esse espaço para essa harmonia, nessa cortesia, nessa prática da cortesia, eu ando livremente sem ninguém me atingir, porque a moral que a gente vai construindo vai sendo respeitada.
Tire dessa sua intimidade esse poder que você tem de moral. Sabe por quê? Todos nós, pode não ter sido a mãe, pode não ter sido o pai que nos deu amor em abundância, e talvez nenhum de nós tenhamos aqui sendo acolhido por um pai e uma mãe no embalo na hora de dormir, por muitas circunstâncias. Pode ter sido a avó, pode ter sido o tio, a tia, o irmão mais velho, ou você pode ter vindo de uma creche, de um orfanato. Mas teve alguém que foi importante na sua vida. Alguém que te deu, nem que for um pinguinho desse direcionamento. Quem é? Quem foi? Pega isso, traz para fora, com tudo, e deixa acontecer. Essa pessoa te chamou a atenção por boa que ela é. Se você não se lembra, alguém passou na sua vida e te chamou a atenção. Seja porque ele falou, porque escreveu. Tem várias pessoas que eu leio e penso assim, nossa, eu queria tanto conhecer pessoalmente. Eu gostaria de ter conhecido alguns filósofos. Quando eu leio algumas coisas, eu falo assim, poxa, eu gostaria de ter conhecido aquela pessoa pessoalmente. Porque as coisas que ela escreve é tão atual, é tão prudente, nos direciona tanto. E tem alguém na família que sempre anda fazendo isso. Tem um filho que te chama a atenção. É preciso pegar isso como ferramenta da evolução do teu processo. Quanto mais, e eu tenho percebido isso, quanto mais a gente lê, busca esse conhecimento de si mesmo, mas quanto mais a gente pratica esse conhecimento com os outros, e compartilha também, e utiliza tudo isso que a gente está falando na prática, lá onde precisa ser praticado, que é no trabalho, no campo doméstico, no lazer, no engarrafamento, mas a gente cresce. E você sabe que a gente começa a falar menos. A gente mais escuta, porque a gente está aprendendo que a ordem é o inverso. Porque quanto mais a gente fala, a gente não se dá poder de escuta, porque a gente não consegue se escutar. E a gente não reflete sobre o que a gente está falando. E quando a gente silencia, porque o pensamento continua falando, a gente se escuta. Esse é um exercício saudável de se fazer. E isso ajuda a praticar melhor a cortesia. Porque a gente já começa a fazer o prognóstico de onde vamos, com quem vamos falar, com quem vamos lidar. E isso é primaz, isso é princípio. A gente se planejar, se projetar, se organizar, né? Enfim, criar planos de como vão ser feitas as coisas amanhã, como você... Nada de ansiedade, mas assim, estando lá, como vou me pôr? Como vou me comportar? Como vou estar? Porque sempre tem alguém, sempre. Uma certa feita, eu estava vindo de um plantão, eu sou enfermeira de formação, hoje não mais, eu sou apenas professora, mas eu estava vindo de um plantão muito cansativo. Praticamente foram muitos internamentos, muitas emergências. E lembro que eu estava muito cansada. Eu não tinha carro, eu era recém-formada, e eu tinha tomado 2 ônibus para sair ali onde é o São Rafael, para ir para o Rio Vermelho. E os ônibus cheios, porque era às 7 horas da manhã. E lembro como fosse hoje, eu desci ali onde é a Comercial Ramos, ali na Avenida CM. Mas sabe quando você quer dormir em pé? Não vê a hora de chegar em casa e até a fome passa, tão cansado que você está. Eu estava bem naquele dia, estava segurando algumas coisas, que eram as roupas, né, que eu ia levar para lavar em casa. De repente, me aparece uma menina, uma moça, ela era mais nova do que eu, bem abatida, e dizia assim, me perguntando de um ônibus, se tal ônibus ia passar ali. Aí eu disse que achava que sim. Mas perguntei que lado que ela iria. Aí ela me falou e eu lembro que dei algumas opções. Aí ela disse assim, pensei que ela ia acabar e ir embora, né? Ela, minha filha, eu estou aqui porque eu não sei, na verdade, eu não sei nem para onde eu vou. Imagine. Quando ela me falou aquilo, eu já achei que era uma conversa diferente, que não era uma conversa de ponto de ônibus. Eu não sei para onde eu vou, estou desesperada. Eu estou querendo me matar. E conversando comigo sobre a angústia dela, da perda de um grande amor. Pense que na hora não me veio nada na cabeça, mas me veio falar coisas boas para ela. Não,
mas isso não faz sentido, olha para você. E eu comecei a olhar para ela, mostrar assim rapidinho algumas características que ela tinha, que eram boas, bonitas, e eu estava visualizando aquilo, e estava lembrando dela, para ela, que ela era aquilo. E eu não lembro agora detalhes, porque isso já tem muito tempo, mas assim, eu lembro que saiu muitas coisas boas daquilo, daquela conversa. E botando ela para cima, e falando de jeito nenhum, não sei o que, daqui a pouco o ônibus que ela ia tomar ia passando, aí você via ela mudando de postura, de emoção. Aí ela, olha, muito obrigada. Eu nem sei por que eu falei essas coisas para você, mas meu ônibus já chegou lá, olha, boa sorte. E ela, olha para você também, qual é seu nome? Aí eu falei, meu nome é Sandra, e o seu? Uma coisa estranha, né? Mas o que eu estou querendo dizer a vocês é que nunca a gente está só. Às vezes o bom anjo, o bom Jesus coloca em nossa frente pessoas que a gente pode estar ajudando. Em geral, sempre. Quase sempre. E às vezes vem o pedinte pedir sabedoria naquele momento. Ele vem pedir ajuda e às vezes a gente desconsidera porque está impaciente. Porque está mais com fome, mais com sono do que ajudar. A fome vai passar uma hora, a gente vai acabar comendo. Dormir também. O cansaço, uma hora a gente vai deitar. Mas a palavra, ela muda muita coisa. Ela muda o rumo das pessoas, gente. Então, deem atenção àquilo que está chegando aos nossos ouvidos. Dê atenção e como você pode redirecionar a sua vida e a vida dos outros que você compartilha. Não desfaça daquilo que chega para você. Não faça com má vontade. Porque as energias, elas se complementam. Tudo aquilo que vai está ali para voltar na hora que for necessário para você. Porque às vezes é preciso para chamar a atenção. Eu ouvi uma informação, foi ontem, acho que foi ontem tarde. A Adriana Calcanhoto perdeu a companheira dela, né? Ela morreu de câncer. E ela disse que até o final da vida, nesses últimos meses, ela acompanhou de perto esse processo do morrer da companheira dela. E ela disse assim, ela morreu dando as mãos para mim, eu só falando coisas boas, e sei que perdi um grande amor, mas foi tão bom o que a gente viveu, o que a gente se falou. É isso, gente, a vida é isso. Mas ela continua, não se acaba aqui. Aqui é só um exercício. Eu espero ter contribuído com esse estímulo à exaltação da cortesia, e que possamos ser cada vez mais cortês, para que possamos ser mais amáveis e aprender a nos amar. Uma boa noite a todos.